percebido na trajetória da minha vida como que as pessoas elas têm focado a sua vida na transformação mais do que no processo em si. E isso é um grande problema quando você foca a sua vida na transformação mais do que o processo e você não dá tanta atenção para o processo. A vida, a trajetória da sua vida. Porque pessoas que elas focam mais na transformação do que no processo, elas são pessoas que elas querem realizar um sonho, elas dizem que tem um sonho, mas a bem da verdade acaba não sendo um sonho, é um desejo, porque no decorrer do dia a dia, das lutas, das dificuldades, as pessoas acabam parando, ou não conseguem lidar com as adversidades que elas encontram pela frente na sua vida. Por exemplo, nós podemos dizer pessoas que focam mais na transformação do que propriamente no processo. Pessoas que estão namorando e elas falam assim, não, eu quero casar, meu sonho é casar, eu vou casar, eu quero casar, e determina, e elas trabalham para isso, e elas pegam e se casam. Só que elas olharam a transformação, o casamento, que é uma grande bênção para a vida das pessoas, mas elas não pararam e prestaram atenção no processo. O processo é você olhar e entender o comportamento das pessoas. Se essas pessoas elas têm um comportamento emocional que vai lhe atender às suas expectativas, porque são pessoas que nasceram em ambientes diferentes, têm pensamentos diferentes, e agora elas estarão juntas e elas precisam ter um equilíbrio emocional, uma gestão da emoção, para que elas possam se dar bem, para que elas não venham entrar em atrito e se separar. E o que mais tem acontecido hoje em dia é justamente isso. As pessoas elas se amam e elas vão lá e casam para constituir uma família, mas vem o choque das emoções dentro daquele lar, dentro daquela casa. E por elas não saber como lidar com a gestão da emoção, como gerenciar as suas emoções, os atritos são tão intensos que tempos depois elas acabam se separando. E nós temos tido muitos casos como esse hoje em dia. Nunca se teve tanta separação como se tem tido hoje, porque pessoas não estão preparadas emocionalmente para lidar com as dificuldades do casamento, do relacionamento, pessoal. Pessoas que não sabem gerir as suas emoções, não foram treinadas, pessoas que foram castigadas, pessoas que tiveram uma modelagem de um mau comportamento advindo dos seus familiares, dos seus pais, dos seus avós, dos seus antepassados, que às vezes lhe trataram de forma dura, com ignorância, com gritaria, menosprezando, e a pessoa ela acaba absorvendo isso, modelando a sua vida em relação a esses comportamentos que ela via dentro da sua casa, no seu lar, e ela vai levar isso para a sua casa, para o seu relacionamento conjugal. E ali acaba tendo um choque de emoção, choque das emoções, dos sentimentos, e essas pessoas acabam perdendo a oportunidade de ser felizes. Ou porque não sabem lidar com as emoções, com os sentimentos, ou porque não querem aprender a lidar com as emoções, com os sentimentos. Tem pessoas que elas são ignorantes mesmo. Eu sou assim e não mudo. Se quiser me aceitar dessa forma, vai ter que ser desse jeito mesmo. Se não quiser, tchau, fui embora. E aí isso tem causado tragédias terríveis. Também temos visto pessoas que elas querem um emprego, querem focar na transformação. Eu quero emprego, eu quero emprego. E a gente entende a necessidade das pessoas de terem uma oportunidade na vida, porque
o seu emprego, o seu negócio lhe proporciona grandes benefícios na sua vida para comprar coisas, realizar sonhos que advêm dos recursos financeiros, mas pessoas entram na empresa, teve uma oportunidade, elas vão lá e entram, não, eu quero, eu vou trabalhar, mas elas não param e pensam, as minhas emoções, elas estão alinhadas com a proposta dessa empresa? Porque se as suas emoções elas não estiverem alinhadas com a proposta daquela empresa, você vai sofrer ali dentro, você vai trazer desconforto, inimizade, vai trazer prejuízo para aquela empresa, porque você não tem controle das suas emoções, não treinou as suas emoções para ser gerente e gerenciar de uma forma boa. Por outro lado também, muitos empresários, e eu já passei muito por isso, nós queremos colocar pessoas para trabalhar conosco, e nós queremos uma pessoa para trabalhar para nós, e não olhamos o processo, não focamos em pessoas para entender se elas têm as competências corretas para estar trabalhando naquele lugar, naquela função que você determinou para ela. Hoje as empresas elas têm levado muito a sério isso, elas não querem mais focar nas habilidades pessoais das pessoas, habilidades instintivas das pessoas, porque tem percebido que em muitos casos essas pessoas são habilidosas, são pessoas que têm dons, talentos maravilhosos, mas elas são pessoas que não sabem lidar com as suas emoções, não sabem lidar com os seus sentimentos, não foram treinadas para gerir melhor as suas emoções, ou essas pessoas são ignorantes bastante para dizer que é dessa forma, o seu pensamento é desse jeito, ela não vai mudar por causa de ninguém, por causa de qualquer que seja a empresa, seja o emprego, qualquer que seja a perspectiva para ela. E com isso, muitos empresários têm sido lesados, percam a oportunidade de expandir, de fluir, de avançar, de progredir e fazer com que suas empresas elas possam atender, alcançar e beneficiar muito mais pessoas por conta dessas situações. E aí é justamente isso que quando eu estava lendo hoje de manhã a Bíblia, Provérbios, eu tenho lido Provérbios, e quando eu li esse texto em Provérbios capítulo 29, no versículo 22, diz que a pessoa de mau gênio, ela sempre vai causar problemas e discórdias. Então, sendo assim, Deus já está nos dizendo por meio de Salomão que pessoas que não sabem gerir as suas emoções, que não sabem lidar com os seus sentimentos, sempre serão pessoas causadoras de problemas, sempre serão pessoas que irão levar a confusão. E daí a explicação porque nós temos tanta dificuldade em vencer, em ser feliz, em ter dias melhores nas nossas vidas, porque temos que administrar as nossas emoções, nossos sentimentos, nossas emoções. Ela age da seguinte forma: sempre ela vai tender a cair pelo lado do mau humor, ela sempre vai direcionar para o lado do mau humor, porque o nosso cérebro, e hoje em dia são tantas as dificuldades que nós temos passado, são tantos os desafios que nós temos tido, que o nosso cérebro, quando ele está passando por um momento de dificuldade, por um momento de medo, ele vai agir em duas situações: ou ele vai correr daquele problema porque está sentindo medo, ou ele vai atacar. E quando nós estamos de mau humor, se nós não temos a gestão das nossas emoções, nós iremos agir dessa seguinte forma: ou nós iremos atacar, ou nós iremos correr, nós iremos abandonar. E a Bíblia mostra pessoas, por exemplo, como Caim, que não soube controlar suas emoções, não sabia gerenciar suas emoções. E no momento em que Deus pede ali a oferta, para que eles trouxessem a oferta para Deus, talvez ele teve um medo, um receio de ser menosprezado, de não ser aceito por Deus.
e aquilo criou algo dentro do seu coração que saiu fora do seu controle, e ele fez o que fez com seu irmão Abel. Tudo isso por conta de medo, por não saber gerir as emoções. Hoje em dia, o que as pessoas elas têm vivido são situações na qual elas vão reagir às situações, às circunstâncias. E quando nós precisávamos agir em relação às dificuldades, os anseios, as dores, os nossos sonhos, as nossas vontades, os nossos prazeres, nós deveríamos agir em relação. Mas se nós não temos uma preparação mental, emocional, nós iremos sempre reagir às circunstâncias. E aí pode ser que no momento em que você for reagir às circunstâncias, quando pessoas tentarem te ferir, quando pessoas tentarem te menosprezar, quando pessoas fizerem coisas que não te agradam, você pode tomar atitudes que depois se tornem irreversíveis para a sua vida. Outro dia eu estava conversando com um amigo meu, e ele disse que tinha um casal que eles se amavam muito, eles casaram, se amavam muito, eles tinham 3 crianças, 2 filhos, e adotou mais uma criança, mais uma menina. E chegou um momento que ele era esse tipo de pessoa que não sabia gerenciar os seus sentimentos, as suas emoções, e ele sempre estava mal-humorado. E ele chegou um dia, ele discutiu com uma pessoa lá fora, e ele começou a querer impor as suas opiniões, as suas ideias para a vida daquela pessoa, e não aceitou isso, e houve aquela discussão. Ele vem para casa, para dentro de casa, e começa a conversar com a sua esposa, e daqui a pouco começa a entrar em discórdia, em contenda, começa a brigar, começa a discutir. A esposa ela entra para dentro do quarto, fecha a porta, ele começa a esmurrar a porta da casa, do quarto dela, e falando coisas que a gente sabe lá o que é, mas algo que causava muito medo nela. E ela faz o que? Ela abre a janela, pula a janela e vai embora para a casa de uma conhecida dela. Eles desesperados, sem saber, procurando ela para onde que ela estava. Quando ele percebeu que ela já não estava mais no quarto, arromba a porta, entra e vê que ela não está. Ele começa a procurar um e outro, procurar por um e por outro. Foi na casa dessa pessoa, não estava mais lá. Essa pessoa, bem da verdade, essa pessoa disse que ela não estava lá. E eles, desesperados, procurando, bufando, enraivecido, ele procurando ela pega, dia seguinte, ela pega o ônibus e vai para o Rio de Janeiro, para a casa de um dos seus conhecidos. Fica ali por algum tempo e retorna para a sua casa, sua cidade de origem, que é num outro estado. Não vou entrar muito em detalhe, porque está sendo gravado, mas ela vai para um outro estado. Ela chega lá, e aí ele tenta conversar, mas ela já está com vergonha de toda a situação que ocorreu na cidade, e ela não tem mais coragem para poder voltar. E ele também, por outro lado, com o seu coração mais duro, ele não insiste, e os dois simplesmente se separam, e as crianças ficam aí no meio desse transtorno, por conta da falta da gestão das emoções. Se nós não aprendermos a gerenciar as nossas emoções, os nossos sentimentos, nós corremos o risco de causar um caos, transtornos, destruição, trazemos uma situação horrível que não queremos, principalmente para pessoas que nós amamos, que estamos do nosso lado, que convivem conosco, simplesmente pelo fato de nós não sabermos gerir as nossas emoções, os nossos sentimentos. Comprometemos os nossos relacionamentos por não sabermos gerir as nossas emoções, não sabermos gerenciar os nossos sentimentos. O seu relacionamento, seja ele conjugal, seja ele sentimental, seja ele lá na área do seu emprego, do seu serviço, ele corre sérios riscos se você não passar a desenvolver um gerenciamento das suas emoções, dos seus sentimentos, porque nós somos instintivamente
sempre tendendo para o lado de agredir ou de correr. E se nós tivermos que reagir, instintivamente nós iremos querer atacar ou correr, e isso pode ser um caos no momento em que nós mais precisamos nos posicionar para resolver as circunstâncias, as dificuldades que enfrentaremos na vida. Eu estou dizendo isso, irmão, porque principalmente dentro da igreja nós nunca tivemos tantas separações como tivemos antes. Nós nunca tivemos tantas pessoas que têm perco seus empregos como nós temos tido antes, simplesmente pelo fato de que somos salvos, somos de Deus, nós amamos uns aos outros, mas não sabemos lidar com as nossas emoções, não estamos sabendo lidar com pessoas, estamos focados nas transformações, queremos as realizações dos nossos sonhos, mas não nos preparamos para enfrentar os momentos difíceis que nós estamos vivendo. Com isso nós estamos nos tornando pessoas mal-humoradas, pessoas de gênio difícil de lidar, e temos vivido isolado, vidas de derrota, perdendo coisas que não éramos para perder, porque Jesus Cristo nos fez mais do que vitorioso. Há uma pesquisa que foi descoberta na Pensilvânia, que eles trabalharam lá, e eles perceberam que, diante de tantas pesquisas, que normalmente as mulheres, isso é interessante, que as mulheres elas sempre procuram pessoas que tenham um bom comportamento, que tenham uma gestão da emoção, porque isso é biológico, e elas vão sempre analisar que essas pessoas que são pessoas que sabem gerenciar suas emoções, que sabem lidar com pessoas, elas vão ser boas para elas, não vão agredir nem a elas e nem a sua prole, ou seja, os seus filhos, a sua descendência, para que possa pegar e caminhar bem. Só que hoje em dia muitas pessoas elas não têm olhado para isso, não têm atentado para esse processo e analisado como é que essa pessoa se comporta, como que ela age ou reage diante das adversidades, das dificuldades que ela enfrenta, porque assim como ela é lá, ela vai ser assim na sua vida também. Bem, olhando justamente para a palavra de Deus, olhando o que Salomão está nos aconselhando, porque Deus, Ele disse que Ele nos quer por cabeça e não por cauda, Ele quer que nós estejamos por cima e nunca por debaixo. E se nós colocarmos a sua palavra, as suas orientações em prática na nossa vida, na vida das pessoas que nós amamos, nós seremos bem-sucedidos, nós viveremos felizes. O Senhor, Ele não nos chamou para vivermos infelizes, Ele nos chamou para vivermos felizes, realizados, bem-sucedidos, para glorificar o nome dEle. E Ele disse que o melhor de Deus ainda está por vir, quando nós estaremos vivendo lá no céu. A Bíblia chega a dizer, como é que nós podemos falar que nós amamos a Deus, quem nós não vemos, se nós não amamos as pessoas que estão à nossa volta? Você está hoje aqui para aprender a como ser melhor do que você era antes, para que você possa aprender a como gerenciar melhor suas emoções, para que você possa viver o melhor de Deus na sua vida, para que você possa viver o melhor de Deus, seja no seu casamento, seja nos seus relacionamentos sentimentais, no seu namoro, no seu negócio, na sua empresa, qualquer que seja a área que você vai enfrentar desafios, você possa viver melhor, glorificar o nome do Senhor Jesus Cristo e mostrar que Ele é Deus, que você ama a Deus, mas que você também ama pessoas. E é importante você saber gerenciar suas emoções, porque vai ser importante para você, para a sua saúde, porque uma pessoa de mau gênio, uma pessoa que é mal-humorada, ela tem a predisposição a ter diversas doenças dentro dela, porque quando a pessoa ela é raivosa, quando ela é uma pessoa mal-humorada, ela desenvolve, ela gera com mais intensidade um hormônio chamado cortisol. E o cortisol, ele faz com que a pessoa fique
mais irritada, estressada, depressiva, angustiada, ela está se intoxicando. Se você é esse tipo de pessoa, você está se intoxicando, você está ficando doente por conta desse sentimento que você tem alimentado e você tem feito produzir cortisol em excesso na sua vida. Por um outro lado também, dizem que pessoas que são predispostas a perdoar, a amar, a sorrir, a se alegrar, são pessoas que vão desenvolver serotonina, vai produzir serotonina no seu organismo. Isso vai propiciar com que essas pessoas tenham em si a sensação do bem-estar, a sensação de estar feliz, pessoas viverem bem no seu relacionamento pessoal, conjugal. E é justamente isso. Às vezes nós queremos buscar a felicidade em pessoas ou em coisas, porque não estamos sabendo gerenciar as nossas emoções. Nós não estamos procurando ser felizes com a gente mesmo. Nós estamos buscando com que pessoas nos façam felizes, com que coisas nos façam felizes. E por essas pessoas e coisas não terem o poder de nos fazer felizes, nós ficamos frustrados, deprimidos, e aí nós acabamos por maltratar pessoas, menosprezar, desfazer, entrar em atritos e perder a oportunidade de ser feliz. Mas eu quero te falar da importância, te desafiar, te encorajar, você ser uma pessoa melhor, você gerir as suas emoções, você deixar de ser essa pessoa mal-humorada, você deixar de ser essa pessoa de mau gênio, para que você possa ser uma pessoa mais saudável, para que você possa ser uma pessoa feliz, feliz para falar do amor de Deus para aqueles que ainda não conhecem. Porque às vezes nós falamos de Jesus Cristo para as pessoas, dizemos que Jesus Cristo é amor, mas dentro de nós só há dor, só há rancor, só há ódio, só há tristeza, cheio de enfermidade, por um simples motivo: porque não estamos treinando as nossas emoções, não estamos gerenciando as nossas emoções. E a primeira característica que nós precisamos fazer para gerenciarmos as nossas emoções, para sermos pessoas melhores, para que possamos ser pessoas mais amáveis, pessoas mais alegres, mais felizes, com mais saúde, é que nós precisamos reconhecer as nossas irritabilidades. Quando pessoas nos irritam, quando pessoas elas nos afrontam, quando pessoas nos decepcionam, você não tem que agredir pessoas, você não tem que correr daquela situação, daquela condição, mas você precisa entrar para dentro do seu quarto, se possível for. Se não for possível você entrar para dentro do seu quarto, você tem até alguns treinamentos para que você possa pegar e segurar bem firme nas suas mãos e você deixar passar aquele momento, ou você conversar com aquela pessoa e dizer para ela que não é o momento de você resolver aquela situação, porque os nervos estão à flor da pele, tanto ele quanto você estão com raiva, estão muito furiosos, e você precisa de um outro momento para abaixar ali o cortisol, ter prudência, tomar as decisões necessárias e resolver aquele problema. Porque muitas pessoas acabam, ao invés de resolver problema, eles acabam criando ainda mais problema, ao invés de achar a solução, pelo simples ato de pedir para que aquela conversa possa ficar para depois. Também outra atitude que você pode tomar para que você possa se tornar uma pessoa melhor, para que você possa não ser essa pessoa iracunda, que só traz tristeza, que só traz discórdia, que só traz horror para o ambiente que você está vivendo, é que você seja uma pessoa que você não tem que não fingir que você às vezes está aborrecido, mas você ir para um lugar e você escrever no papel o seu aborrecimento, o seu desconforto, ou você sair daquele momento, sair daquele lugar, pedir para deixar para depois, ir para um outro lugar e ali você escancarar com voz alta o seu incômodo, o seu rancor, o seu descontentamento, para que você possa se manter íntegro diante da situação, da circunstância, daquele momento que você está vivendo. A Bíblia diz que
O homem bom que deixa ser influenciado pelo homem mau, ele vai se tornar como fonte de água barrenta, como um poço contaminado. E isso não serve para nada. Se você não aprender a gerenciar suas emoções, se você não agir, antecipar as situações, as circunstâncias da vida, você vai reagir naquele momento e por você não ter o controle das suas emoções, você vai oferir pessoas ou você vai abandonar e deixar de encontrar uma solução para aquele problema que você está vivenciando naquela situação, naquele momento. E aí você precisa entender que quando você for para sua casa, você estiver dormindo, e há uma pesquisa que mostra que normalmente o pico do mau humor, ele acontece pela manhã, quando nós acordamos. Nós ficamos mais irritados. E aí qualquer coisinha que nos tirar do nosso foco, que deixar de acontecer da forma como nós queremos, nós iremos tender a reagir de uma forma que pode, em algum momento, não trazer uma solução, mas causar mais problemas para nós. E aí é importante para nós não acordarmos, diminuirmos o máximo o nosso mau humor, o nosso desconforto, é nós projetarmos a nossa vida para o dia seguinte. Quais as roupas que nós iremos usar, os nossos celulares, os aplicativos, quais são as tarefas que nós iremos fazer no dia seguinte, como que nós vamos comportar. Quando você acordar pela manhã, você orar a Deus, buscar a Deus, pedir a direção de Deus, você pedir sabedoria a Deus, porque você vai enfrentar desafios, você vai ter problemas para resolver. E se você não agir, antecipar antes que os problemas aconteçam, talvez você não irá saber lidar com os problemas na hora que acontecer, e pode se agravar e trazer sérias consequências para a sua vida. Então no dia anterior, quando você anoitecer, prepara tudo que você vai fazer amanhã, escreve as suas funções, as suas necessidades para o dia seguinte, as roupas que você vai usar. Quando você acordar de manhã, você ora a Deus, pede a Deus sabedoria, pede a Deus sabedoria para você lidar com as pessoas, porque às vezes nós achamos que as pessoas que nos irritam, mas ninguém tem o poder de te irritar se você é uma pessoa feliz, se você é uma pessoa alegre, se você está em paz com Deus. Nós precisamos entender que nós somos responsáveis pelos nossos sentimentos, pelas nossas emoções, pela forma como nós nos comportamos. Se nós determinarmos que nós não iremos permitir com que ninguém faça com que nós sejamos fonte de água barrenta ou um poço contaminado, nós seremos espelhos para essa terra. Poderemos dizer como Paulo: aprendeis, como Jesus disse, aprendeis de mim que sou manso e humilde de coração. Ou como Paulo que diz: sejam meus imitadores, assim como eu sou imitador de Cristo. São coisas que nós não gostamos de ouvir, mas são coisas que temos agido de tal forma que temos ferido pessoas que nós amamos, e temos sido feridos por essas pessoas que não sabem gerenciar as nossas emoções. E Salomão, se Deus não quisesse que nós aprendêssemos a gerir as nossas emoções, gerenciar as nossas emoções, Ele não teria colocado na sua palavra, porque Ele sabe que a causa de estarmos destruindo famílias, estarmos destruindo nossas carreiras, estarmos destruindo os nossos ministérios, estarmos destruindo as nossas igrejas, são porque nós não temos sabido administrar as nossas emoções, nos comportarmos diante de pessoas que às vezes precisam ser compreendidas. É necessário nós termos empatia, nos colocarmos no lugar dessas pessoas. E Deus, Ele tem um grande projeto para as nossas vidas. Ele quer que você seja bem sucedido no seu casamento, no seu negócio, no seu emprego. Ele quer que a glória de Deus ela se manifeste em qualquer que seja o relacionamento que você esteja vivendo. E para isso Ele te chama para a responsabilidade, para que você possa entender que você precisa cuidar desse seu sentimento, que você precisa parar de ser essa pessoa insuportável, parar de ferir outras pessoas, parar de levar contenda uns para os outros, criar contenda entre pessoas que se amam, entre pessoas que podem resolver as situações de dificuldade que estão vivendo. O Senhor, Ele nos chamou para chamarmos,
para sermos exemplo. Como podemos dizer que amamos a Deus se nós não amamos as pessoas que nós estamos vendo, que nós podemos tocar? E o Senhor Ele está nos exortando nessa noite para sermos diferentes, mostrar lá fora no mundo que somos pessoas de Deus, que amamos verdadeiramente a Deus, mas que amamos também verdadeiramente pessoas. E aonde nós estivermos, iremos fazer a diferença, superarmos as adversidades, as dificuldades e glorificar o nome do Senhor Jesus Cristo. Eu quero que você ponha-se de pé, para que possamos estar orando ao Senhor. Não diga que você não pode ser uma pessoa diferente, que você não possa ser uma pessoa melhor, porque você pode ser uma pessoa melhor. Você pode ser uma pessoa diferente. Então mude a sua atitude, os seus comportamentos. Peça a Deus direção, peça a Deus sabedoria, peça orientações. Busque, se possível, ajuda profissional para que você possa viver o melhor dessa terra. Quantas pessoas não estão perdendo oportunidades maravilhosas? Para finalizar, só para dizer, há um amigo que eu conheço, esse menino ele tem um talento maravilhoso, é estudado e ele já fez umas 3 ou 4 faculdades, porque ele tem um sonho de grandeza dentro dele. Só que ele tem dificuldade em se comportar diante de pessoas. Ele tem dificuldade em lidar com pessoas. E com isso ele não conseguiu nenhuma empregabilidade para ele por conta do seu mau jeito, seu mau humor. Mas ele não desistiu por ele ser uma pessoa muito inteligente, uma pessoa muito esforçada. Ele foi lá e fez um concurso público, na certeza, no desejo de poder subir de cargo lá dentro, diante das suas competências. Só que ele não conseguiu subir de cargo, ele não conseguiu promoção, porque ele é mal-humorado, não sabe lidar com pessoas. E até hoje, com várias faculdades nas costas, ele tem trabalhado ou de gari, não menosprezando, mas ou de gari, ou às vezes trabalhando como guarda-volumes, porque ele é concursado, mas ele perde o potencial da vida dele por não saber lidar com as emoções, não saber lidar com pessoas, não saber amar pessoas. Não seja como essa pessoa. Você tem um potencial, Deus precisa e conta com você para fazer a diferença na sua geração, no seu tempo. Feche seus olhos.